Olá, irmãos, e aí? Chegamos ao fim do nosso curso, no nosso último vídeo de botânica, onde nós vamos estudar a floração, os mecanismos que induzem a floração da planta. Irmãos, esse assunto floração, ele não é comum aparecer em vestibular. O vídeo na aula passada de tropismo, fototropismo, geotropismo, sim, tem uma frequência legal. Agora, floração não é comum aparecer, tá bom? Te orientando aí para que você fique ligadinho aonde você vai colocar mais energias, tá bom? Então vamos lá, companheiros, segue aí comigo, ó. Vamos ver algumas coisinhas primeiro. Para que a planta solte flor, ela vai ter que fabricar o hormônio da floração. Esse hormônio que induz a planta a florir é chamado de fitocromo, o hormônio da floração. Agora, para que a planta produza esse hormônio, ela precisa receber um fotoperíodo adequado. O que é fotoperíodo? Período-tempo, fotoluz. Então é o tempo de luz que a planta recebe que vai estimular a floração. É a quantidade de luz. No finalzinho dessa explicação, a gente vai dar uma melhorada nesse item que está aqui. Tá? A gente vai te mostrar algumas coisinhas que se modificaram com o tempo. Então entenda como fotoperíodo, tempo de luz que a planta recebe para florir. Tudo bem? E o hormônio que tem que ser produzido é o hormônio chamado fitocromo. Aí nós vamos dividir as plantas a 3 tipos. Primeiro, as plantas indiferentes ou neutras. São aquelas plantas, irmãos, que não dependem do fotoperíodo, do tempo de luz para soltar flor. Já está embutido no DNA dela que assim que a planta atinge um certo grau de desenvolvimento, um certo tamanho, uma certa idade, ela solta a flor automaticamente, independente da estação do ano. Nós temos, por exemplo, o milho. Olha a flor masculina do milho aqui em cima. A hora que o milho atinge um certo tamanho, ele solta a flor, independente da estação do ano que esteja, certo? Nós temos também, olha só, a xuxa, o feijão, o tomateiro também. São plantas indiferentes ou neutras, que o fotoperíodo não interfere na floração. Então essas plantas, elas não serão utilizadas no nosso estudo, tudo bem? O segundo tipo de plantas são as plantas de dia curto, PDC, planta de dia curto, certo? Como o próprio nome está dizendo, por enquanto, depois nós vamos melhorar isso aí. Planta de dia curto, se nós pensarmos nas 4 estações do ano, primavera, verão e inverno, em que estações geralmente, escolha 2 para mim, uma planta de dia curto poderia soltar flor? Dia curto, outono ou inverno? Os dias são mais curtos, concorda? Nós temos aí o ipê, olha só, margaridas, crisântemos, nós temos o moranguinho. E o terceiro grupo de plantas são as plantas de dia longo. As plantas de dia longo, PDL, são as plantas que normalmente soltam flor em estações do ano com um dia mais longo. Primavera e verão, aonde os dias são mais longos. Temos cravos, várias hortaliças, espinafre, agrião, alface, florescem em dias longos, primavera e verão, certo? Mas, irmãozinho, pensa comigo, cara. Perguntar para você que estação do ano uma planta de dia curto, dia longo, solta flor, é muito babaca, né, cara? É muito babaca. O próprio nome já diz, já infere isso aí. Quer ver eu tentar complicar e ir em direção a algumas perguntas capciosas de vestibulares? Vamos imaginar uma historinha. Que nesse momento você acabou de descobrir, você como pesquisador entrou na faculdade, se formou, está fazendo pesquisa, e você acabou de descobrir uma substância anticâncer. Uma substância que acaba com todo e qualquer tipo de câncer. Você está prestes a se transformar nas pessoas mais famosas do mundo.
E essa substância anticâncer que você produziu, você encontrou numa espécie de uma orquídea. Uma espécie de uma orquídea. Vou chutar, que dá lá nas matas de Madagascar. Inventei um troço assim absurdo, tá? Só para criar um certo impacto na historinha. Só que aí, irmão, tem alguns problemas. Sempre tem alguns problemas. Olha os problemas que eu vou colocar para você. Essa substância anticâncer que você descobriu só é fabricado pela flor da orquídea. Nenhuma outra parte da planta produz o composto anticâncer. Segundo problema, essa espécie de orquídea, ela só floresce em uma época específica do ano. Uma época específica do ano. E terceiro problema, ela já acabou de florescer. Não tem mais flor. Você vai esperar o ano que vem para poder novamente esperar que essa orquídea dê flor, para tirar o composto anticâncer, para tentar sintetizá-lo em laboratório? Não, irmãozinho, você não vai. Você não vai. Você vai dar um jeito dessa orquídea soltar a flor quando você desejar. A primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é se essa espécie de orquídea ela é uma planta de dia curto ou de dia longo. Como é que você vai fazer? Você vai lá para Madagascar, ou vai mandar alguém, e vai coletar várias orquídeas daquela espécie que você testou. Várias. E vai fazer blocos. Vai colocar em estufas diferentes. Vamos montar um esqueminha aqui para ficar mais fácil você entender. Quer ver? Eu vou criar, irmãozinhos, 24 estufas com lotes de orquídeas. Então, numa estufa eu tenho algumas orquídeas, na segunda estufa eu tenho outras orquídeas, na terceira estufa eu tenho outras orquídeas e assim sucessivamente. Na minha historinha eu vou usar 24, não precisaria, mas fica mais didático para você entender. Aldo, para que você pegou 24 orquídeas, 24 lotes de orquídeas da mesma espécie, tá? Porque eu estou pensando nas 24 horas do dia para determinar se é uma planta de dia curto ou dia longo. Deixa eu explicar melhor para você. As orquídeas da primeira estufa vão receber apenas 1 hora de luz todo dia. Só 1 hora. Acabou 1 hora, irmão, as luzes apagam, fecha as telas, as cortinas, escuridão por 23 horas. A segundo lote da segunda estufa vai receber 2 horas de luz todo dia. Acabou as 2 horas, luz apaga, fecha as cortinas, 22 horas de escuridão. As outras 3 horas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 horas de luz. Então, cada lote de orquídeas ficou numa estufa diferente e repara que cada estufa receberá uma quantidade de luz diferente, certo? Imagina que aí é a nossa orquídea anticâncer. Aí eu fiz isso durante algum tempo e olha o que aconteceu após um certo tempo ao fazer isto todo santo dia, obedecendo, irmão, isso que eu te mostrei. As orquídeas que receberam 1 hora de luz soltaram flor. 2 horas de luz, irmão, soltou flor. 3 horas de luz, soltou flor. 4, 5, 6, soltou flor. 7 horas de luz, floresceu. Olha agora, 8 horas, não soltou flor. 9, 10, 22, 23, 24, não soltou flor. Repara que você descobriu o limite entre florescer e não florescer. Esse limite entre soltar e não soltar flor é chamado de fotoperíodo crítico. Fotoperíodo crítico é o limite entre florescer e não florescer. Quanto vale o fotoperíodo crítico para essa orquídea anticâncer? 7 ou 8 horas?
7 ou 8? A gente sempre usa o lado que soltou flor. O fotoperíodo crítico é de 7 horas. Pergunta para você, que é pergunta de vestibular. Essa orquídea anticâncer é uma planta de dia curto ou uma planta de dia longo? É uma planta de dia curto. Olha por quê, olha por quê, olha por quê. Planta de dia curto, ela floresce num fotoperíodo crítico, num limite de luz e abaixo desse limite de luz. Abaixo desse limite de luz. Dia curto, floresce num limite de luz, num fotoperíodo crítico e abaixo dele. Que tendo descoberto isto, o que eu faço? Eu crio estufas enormes, com o máximo de plantas da orquídea anticâncer e dou para elas, no máximo, 7 horas de luz ou menos. 7 horas de luz ou menos. Isto vai induzir com que a orquídea solte flor, certo? E eu posso utilizar a flor para extrair o composto anticâncer. Eu ainda acho que você não entendeu. Vamos fazer uma outra simulação para ver se você entendeu? Eu estou pegando agora uma outra espécie de planta, não é mais orquídea anticâncer, não é. E eu quero determinar, sei lá, coletamos na natureza e os produtores lá de Olambra estão fazendo um teste que vão tentar colocar essa planta que foi descoberta agora para tentar reproduzi-la comercialmente. Então nós vamos precisar descobrir se é uma planta de dia curto ou dia longo para dar a quantidade certa de luz nas estufas para que elas possam florescer e possam ser vendidas comercialmente. Então olha só, coloquei lotes dessa nova planta coletada em estufas novamente. Didaticamente eu vou considerar 24 estufas como eu fiz. A primeiro lote recebe 1 hora de luz, o outro 2, 3 e assim, conforme nós fizemos lá em cima, igualzinho à história, certo? Fiz isso durante todo o santo dia, durante algum tempo, e olha o resultado que eu tive. A planta que recebeu, o lote que recebeu 1 hora de luz, não soltou flor. 2 horas não soltou, 3 não soltou, 4, 5, 6 não soltou, 7 não soltou. Olha agora, 8 horas de luz soltou flor. 9, 10, 22, 23, 24 horas de luz soltou flor. Nós descobrimos novamente o limite entre florescer e não florescer. Como é chamado esse limite? Fotoperíodo crítico. Quanto vale o fotoperíodo crítico dessa outra planta? A gente sempre usa o lado que soltou flor. O fotoperíodo crítico equivale a 8 horas. Muito bem. Essa é uma planta de dia curto ou uma planta de dia longo? É uma planta de dia longo. Olha por quê. Planta de dia longo, ela floresce num fotoperíodo crítico, num limite de luz e acima desse limite de luz. Acima desse limite de luz. Então eu sei que para fazer essa planta florescer, lá em Olambra nas estufas, eu vou dar 8 horas ou mais de luz durante um certo tempo que ela vai florescer. E eu posso comercializá-la, vender essas flores. É assim que nós descobrimos. Irmãos, quer ver umas coisinhas agora que explica, que você relaciona com isso aí? Quer ver um detalhe? Você já foi numa floricultura qualquer dia do ano, 365 dias do ano. Você já foi numa floricultura ou num mercado, um supermercado que vende flores e não encontrou orquídea com flor? Não, né? Qualquer dia que você for numa floricultura dos 365 dias do ano, tem orquídea com flor. Tô mentindo?
E você sabe que a orquídea que a sua mãe tem em casa, ela não solta flor o ano inteiro. Tem umas que solta flor em junho, julho, agosto, setembro, e varia, né, de espécie para espécie. Mas o fato é que não é o ano inteiro. Então como é que você explica que na floricultura, como é que você explica que no supermercado que vende essas plantas, tem orquídea com flor? Gente, lá em Olambra, por exemplo, aonde os caras cultivam essas plantas, eles não vão esperar que a estação do ano propícia surja para a orquídea soltar flor. Eles vivem disso. Eles descobrem se a orquídea é uma planta de dia curto ou dia longo e dá a quantidade de luz exata, mesmo que seja artificial com lâmpadas, induzindo a floração dela. Então o cara programa todo santo mês que um lote de orquídeas floresça todo santo mês para que ele possa vender comercialmente. Aí a sua mãe compra orquídea do mercado, leva para casa, cai as flores e ela fica esperançosa que no ano seguinte a orquídea solte flor novamente para ela não precisar comprar. Aí o que acontece? Ó? Sua mãe olha lá, olha a orquídea da sua mãe. Fica lá, ó, às vezes 1, 2, 3 anos sem dar flor. Só fica folhinha, né? Por que às vezes a orquídea que a sua mãe trouxe do mercado, da floricultura, às vezes ela não dá flor sozinha no ano seguinte? Muitas delas foram induzidas a florescer em condições artificiais, em condições de estufas, às vezes até com lâmpadas artificiais, para dar a quantidade certa de luz para ela. E aí, quando você traz a orquídea para a natureza, dependendo da espécie, varia de espécie para espécie, ela demora um certo tempo para voltar a se aclimatizar com as condições ambientais. Às vezes por isso que fica lá, às vezes algum tempo sem dar flor, ok? Só que agora, irmãos, nós precisamos dar uma melhorada nessa explicação toda. Tem um detalhe aqui que descobriram, que vai mudar um pouquinho o rumo da conversa. Repare que nessa história aqui, tudo que tiver em amarelo é luz. Pretinho representa a escuridão, tá bom? Vamos brincar primeiro com estações do ano. Vamos pensar primeiro em estações do ano bem simples. Que planta soltaria flor com estações do ano com pouca luz? Pouca luz. Outono e inverno. Planta de dia curto. Soltaria flor em estações do ano com pouca luz. Dia curto. Relacionou? Dia longo não. Olha aqui agora. Que planta soltaria flor em estações do ano com muita luz? Primavera ou verão? Muita luz, o dia tem que ser longo. Dia longo solta flor com muita luz. Dia curto não. Só que, irmãos, olha o que descobriram. Eles descobriram que, na verdade, não é o tempo de luz que estimula a planta a florescer, mas na verdade é o tempo de escuridão. É o tempo de escuridão. Porque eles perceberam que se você interromper a escuridão, você interfere na floração. Gente, se a escuridão não tivesse, se o tempo de escuro não tivesse nenhum tipo de influência na floração, ao interromper, ao mexer com o escuro, você não deveria ter nenhuma alteração na floração. E acontece, quer ver? Quer ver como é que acontece? Ó, fica olhando. Teoricamente tem pouca luz, não tem? Teoricamente pouca luz, certo? Que planta deveria soltar flor? Dia curto. Pouca luz, dia longo deveria soltar flor? Não. Mas olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou interrompendo a escuridão. Se eu interrompi a escuridão, olha o que acontece.
Dia curto não solta flor, mas dia longo solta flor. Naldo, não entendi. Eu sei que você não entendeu. Eu sei. Calma. Então, você percebeu então que se interromper a escuridão dá merda, não dá? Se você interrompe a escuridão da merda, significa que é a escuridão, o tempo de escuro que induz a floração e não o tempo de luz. E não o tempo de luz. Quer ver? Quer ver? Se eu interrompi a escuridão, a noite se tornou mais curta. A noite se tornou mais curta. Que planta tem a noite mais curta? Que planta tem a noite mais curta? Dia longo tem a noite mais curta. Floresce. Quer ver? Olha agora. Se eu interrompi a escuridão, a noite ficou mais curta. Dia curto tem uma noite longa. Dia curto tem uma noite longa. Não solta flor. Percebeu, irmão? Descobriram, na verdade, que a ausência de luz, que é o período sem luz, que determina ou não a floração. Eu admito, irmão, eu vou admitir, que isso se tornou um pouco confuso na tua cabeça, certo? Eu sei que você está com dificuldade. Então deixa eu limpar para que você não tenha que ficar pensando em tudo isso que eu falei. Deixa eu limpar a tua cabeça. Aqui, ó, espera só um tiquinho. Eu vou voltar nessas imagens. Deixa eu limpar a tua cabeça aqui, ó. Olha a definição que você vai guardar para mim. Para vestibular, é isso que você vai guardar, sem precisar pensar em todo aquele complexo. Uma planta de dia curto é a mesma coisa que uma planta de noite longa. Concorda comigo? Uma planta de dia curto é a mesma coisa que uma planta de noite longa. Ela floresce em um fotoperíodo crítico, num limite de luz e abaixo desse limite de luz. Só que olha agora, sem interrupção da escuridão. Vamos voltar? Faço questão de voltar. Olha isso aqui. Planta de dia curto, floresce num fotoperíodo crítico e abaixo desse fotoperíodo crítico, olha agora, sem interrupção da escuridão. Se você interrompe a escuridão, dia curto não solta flor. Olha como é que se relaciona. Dia curto não gosta de muita luz. Se eu interrompo a escuridão, eu estou dando mais luz. Dia curto não gosta de mais luz. Certo? Por isso que nós caímos nessa definição. Dia curto, ou mesma coisa que noite longa, ela floresce num fotoperíodo crítico, num limite de luz e abaixo dele, desde que você não interrompa a escuridão. Se você interromper a escuridão, você atrapalha a planta de dia curto. Ela é de dia curto. Interrompeu a escuridão, você está dando mais luz. Dia curto não gosta de mais luz. Vamos pensar desta maneira, que fica mais simples. Você resolve as questões de vestibular e não tem que pensar em toda aquela complexidade que eu te mostrei. Da mesma maneira, olha só, uma planta de dia longo é a mesma coisa que uma planta de noite curta. Planta de dia longo é a mesma coisa que uma planta de noite curta. Ela floresce num fotoperíodo crítico, num limite de luz e acima dele, num limite de luz e acima dele. Tudo bem?
Agora eu consigo te mostrar por que eu coloquei essas imagens aqui, ó. Quer ver algumas explicações do dia a dia? Às vezes você está viajando com seu pai, sua mãe de carro, sei lá, indo para alguma outra cidade, indo para a praia, tá no teu celular, aí acabou a bateria, ferrou, falta 3 horas ainda de viagem, aí não tem o que fazer. Você já tentou dormir, não consegue mais, o jeito é ficar olhando a estrada pela vidro do carro. E você, assim, quando você está chegando próximo da praia, começa a aparecer as florestas, aquela paisagem. E você percebe assim que tem uma espécie de uma árvore que está florindo. Você vai passando assim com o carro, né? Teu pai está dirigindo, sua mãe está dirigindo, você vê que tem uma espécie de árvore florindo. Só que você, quando você chega no pedágio, próximo do pedágio, você percebe, irmão, que tem aquela mesma espécie de árvore, só que ela não tem flor próximo do pedágio. Saiu do pedágio, passou mais um tanto, olha a mesma espécie de árvore com flor. Por que só no pedágio não tem flor? Aí o pessoal do pedágio é antiecológico, ele derruba as árvores de propósito, só quer saber de cobrar da gente. Não, a luz do poste, irmão. Quando eles acendem a luz do poste à noite, a luz do poste está interrompendo a escuridão. Está interrompendo. Aquela espécie de árvore que você está vendo é uma planta de dia curto. Se você interrompe a escuridão, ela não solta flor. Olha essa imagem nesse poste aqui, ó. Uma árvore, a metade da árvore voltada para cá tem flor. A metade da árvore voltada para a rua não tem flor. Por quê? A luz do poste aqui, ó. A luz do poste. Quando acende a luz do poste à noite, essa parte da árvore que recebe a luz está sendo interrompida pela luz, a floração. É uma planta de dia curto. Se é uma planta de dia curto, a luz do poste interrompe a floração. O outro lado que não recebeu luz, floresce. Às vezes sua mãe tem um jardinzinho em casa, aonde ela coloca os vasinhos dela, né? Coloca lá o sapinho, a plaquinha que vive uma família feliz, Gnomeu Julieta, e às vezes ela coloca um postinho de luz, para que à noite ela possa acender e ver as plantinhas. Olha só, aí cheio de plantinha, cheio de luz. Aí a sua mãe traz para esse jardinzinho uma plantinha, um vaso de uma planta que ela adora ou plantou, que ela comprou na floricultura. E já faz mais de 5 anos que aquela flor que ela comprou não solta flor. A planta está lá, mas nunca deu flor. Sabe o que pode estar acontecendo? É uma planta de dia curto. Quando ela acende a luz do poste à noite, interrompe a escuridão. Interrompendo a escuridão, planta de dia curto não solta flor. Olha a interferência disto no nosso dia a dia. Irmãos, o que vocês irão precisar para esse assunto é essa tela aqui, ó. É essa tela. Todo o resto que nós passamos foi para que você pudesse compreender a descrição desta tela. Certo? É isso aí, companheiros. Muito bom. Terminamos o nosso curso de botânica. Foi pesado, eu sei, foi chato, eu sei, muita descrição, muitos detalhes, mas garanto para você, irmão, você teve um puta de um curso de botânica, hiper, mega completo. Pode vir qualquer questão de qualquer vestibular. Beijo para vocês, irmãos. Fiquem com Deus.